Bom dia, meninos do sexto ano, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao capítulo 7, né, do módulo 3, a água em nosso planeta. E aí, vou relembrar com vocês sobre os ambientes da Terra, né? Sobre a questão da água, e depois nós vamos para a mudança dos estados físicos da água. Né? Nós temos aí aproximadamente, né? 71% da superfície da Terra, né? Lá no livro de vocês traz 77%, coberto por água no estado líquido, né? 71%, os outros por cento em água no estado sólido, né? E desse total, 97%, né, está nos oceanos, apenas 3% é água doce. Eu falei isso para vocês também em nossa live, né? A água doce, gente, é porque ela não é composta por sais minerais, né? Que dá a quantidade de água aí, que dá o sabor salgado aí nessa água, né? Então, é a quantidade de sais presente nela. Já a água doce, né, que é conhecida como água doce, ela tem uma menor quantidade de sais. Lá no livro de vocês, ele traz, né, que nós temos em torno aí de sais minerais 35 gramas por litro, né, de sais minerais dissolvidos na água, enquanto que na água doce nós temos cerca de 0,5 gramas por litro. Então, é uma quantidade mínima de sais, por isso que a gente nem percebe. A distribuição da água na Terra, então nós temos aí aproximadamente, né, 2,3% está nas geleiras, isso, gente, da água doce, tá? 0,6% está na água subterrânea, 0,09% rios e lagos e 0,1% nas nuvens. Então, daí um total aí, né, de 2,5% a 3% de água, tá? Então, muito pouquinho. Lembrando que dessa água doce dos rios e lagos, nós temos a maioria que está poluído, né? Então, nós temos aí, para a gente for comparar, né, as proporções da água, né? Então, depois que ele é triturado e que é filtrado, se a gente for fazer aí um experimento, nós temos aí 87% de uma laranja é água, amendoim é 7%, ele é um fruto seco, né? A couve-flor ela é 92%, o melão é 90%, a cenoura tem 88% e a batata 83%. Gente, esses alimentos, após cozido, ele perde essa porcentagem, tá? Nos seres vivos, né, nos animais, olha lá, no água viva eu tenho 95% do corpo dela é por água. O peixe tem 67% da sua massa corporal é água. Gente, isso também depende da espécie, do tamanho. A galinha, o galo, né, é 74% e a minhoca 80%. No ser humano, a distribuição de água, né, no organismo, o nosso corpo tem em torno de 70%. 70% do nosso corpo ele é composto por água, tá? Isso no adulto, tá? Na criança, ele tem uma maior quantidade. Então, lá o nosso cérebro 85% dele é formado por água. Aí eu tenho os pulmões, rins, sangue, coração, né? Os músculos, a pele, né? O que tem menos aí são os dentes, né? Mas ele é formado a maioria por cálcio, né? Gordura. Aí, lembrando vocês, né, da composição da água. A água, ela é importante para os seres vivos e ela pode ser encontrada dentro e fora do nosso corpo. Lembrando que a água ela é encontrada em 3 estados físicos, a gente vai ver mais na frente. E ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Lembrando novamente a distribuição da água no planeta.
A distribuição de água no planeta, gente, o nosso planeta apresenta 1,3 bilhões de metro cúbico de água, né, cobrindo aí aproximadamente 70%. E aí tá distribuído, né, lá 2,5 de água doce, 97,5 de água salgada, né? Aí nós temos aí a proporção de água aí nas geleiras e tudo mais. Olha aí, novamente a representação, né, do nosso planeta. 3% da água doce, 2% está em água congelada e 1% é o que está disponível. Isso, gente, fazendo uma aproximação, tá? 13% de toda a água doce, ela está concentrada no Brasil, né? Isso segundo o Ministério do Meio Ambiente. E ele também informa, né, que a população, ela desperdiça em torno de 40% da água, né, que nós temos disponível, né? Ainda não tem uma consciência sobre o desperdício e a importância da água para nós. Sem água a gente não consegue fazer nada, né? Praticamente nada. Então, assim, o brasileiro ainda precisa ter muita consciência com relação ao desperdício de água, de energia, com relação a jogar lixo nos rios, nas ruas, né? Nos locais que não deve. Aí nós temos os estados físicos da água, eles são 3, né? Líquido, sólido e gasoso. No estado líquido é o que a gente encontra nos rios, nas geleiras, né? Que vem da chuva, que a gente abre a torneira da nossa casa e sai. No estado sólido é o que está na neve, né? No topo das montanhas, são as águas que estão congeladas em nosso planeta. E no estado gasoso é a água que está na atmosfera, né, que está no ar, que nós não vemos. Foi como eu falei para vocês na nossa última, na live, né? É a água que está, né, que aí dá a questão da umidade do ar, né, que nós falamos na nossa aula sobre essa quantidade de água que está no ar. Então, os estados físicos da água. Essa parte, gente, tem lá no livro de vocês. Na página 8 fala sobre a composição da água, né? Das moléculas de hidrogênio e oxigênio, que eu já falei. E na página 10, essas características que eu estou colocando aqui, eu gostaria que vocês destacassem no livro de vocês, tá? Então, as moléculas de água, elas se encontram em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. No estado gasoso, né, eu coloquei aqui que ela tem forma e volume do recipiente que ela ocupa, né? Por quê? Porque é disperso, não tem como eu pesar, ou eu medir, ou eu pegar o ar e colocar dentro de algo, né? Então, tá ali dentro, não tem como. Então, ela possui um volume definido, né? Desculpa, as moléculas elas se encontram distante entre si, né? Há uma interação entre elas que é bastante pequena, né? E elas encontram-se em movimentos bem desordenados. Por isso, eu não tenho uma forma e nem volume definido, tá? Ela não tem essa definição. Então, não tem como eu definir que o ar, né? As moléculas presentes no ar, ela está a forma arredondada ou quadrada, não tem como. No estado sólido, né, a água possui forma e volumes definidos, ou seja, fixo. Isso ocorre porque nesse estado, né, as suas moléculas elas ficam próximas uma das outras, né, como se fossem compactados e a interação entre elas é intensa. Então, é como se tivesse uma molécula encostada na outra e aí dificulta a movimentação. E aí eu tenho, né, o volume dela aí definido. Então, por isso que eu pego um cubinho de gelo, se eu pego uma água e coloco dentro de uma garrafa, independente do recipiente, ela fica naquele formato, porque ela fica com a forma e o volume fixo. Líquido, estado líquido, a água possui volume definido e forma variável.
né? Por quê? Porque ela vai ter o formato do recipiente que ela está. Então, se eu coloco ela numa vasilha redonda, ela vai ter a forma redonda e o volume vai continuar o mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma garrafa de 2 litros e encho ela com água, né? 2 litros e eu coloco numa vasilha redonda, ela vai ter a forma redonda e porém continua com os 2 litros. O volume continua o mesmo, certo? Nesse estado, as moléculas elas ficam um pouco mais distantes uma das outras do que no estado sólido. E aí acontece uma interação, né? Pequena, mas acontece. Então, onde que dá essa maleabilidade para a questão do formato do recipiente. Lembrando novamente os 3 estados físicos da água: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Né? Com as baixas temperaturas, a água se transforma em gelo, em neve ou granizo. No estado líquido, encontramos a água em temperatura normal. Então, dizemos que ela se encontra no estado líquido. É a que a gente utiliza para beber, para banho, para cozinhar. Vocês mesmos me falaram isso na live. No estado gasoso, é pela ação do calor do sol na água, né? Então, ela se transforma em vapor. O ar que respiramos, ela vai ter água no estado gasoso. E aí, nós temos a mudança do estado físico da água, tá? Que também está lá na página 11. Vocês fazem a leitura e destaca, por favor. Então, nós temos a mudança de sólido para líquido, né? Acompanhe para mim, a setinha tá saindo da forminha de gelo e indo para a torneira. Isso é de sólido para líquido. Sólido para líquido, eu tenho a fusão. É quando a água ela começa a derreter. O cubinho de gelo ele derrete, tá? É quando eu pego o sorvete, por exemplo, o picolé, que tá no estado sólido, e eu esqueci ele fora da geladeira. Ele vai ficar líquido, né? Ele vai deixar de ser o picolé ali, vai virar só um suco. Então, isso é fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho a vaporização. O que é essa vaporização, meninos? É que a água ela passa do líquido para o gasoso por vapor. A vaporização, ela tem 2 tipos, que é a evaporação e a ebulição, tá? A ebulição é quando ela ferve. Então, eu coloquei a vasilha lá no fogão com água para fazer um café. Ela tem que borbulhar. Quando ela borbulha, ela solta um vapor. Esse vapor passa do estado líquido para o gasoso. Então, isso é ebulição. A evaporação é quando a mamãe lava a sua roupa e coloca no varal. Quando ela coloca no varal, ela vai evaporar, a roupa vai secar. Então, joguei a água na casa, demorei no telefone, né? Fui fazer outra coisa. Quando eu cheguei, a água já tinha sumido. O que aconteceu com essa água? Ela evaporou, ela passou do estado líquido para o estado gasoso, que é o evaporação, pelo calor do sol, de forma mais lenta. A ebulição é de forma mais rápida. Da nuvem para a torneira, é o chamado de condensação. Alguns livros traz liquefação, mas o livro de vocês está trazendo, cadê aqui? De vocês está trazendo condensação, na página 15. Então, a água condensa. É quando você toma banho, que liga o chuveiro na água mais quente, né? E aí fica aquele vapor dentro do banheiro. E aquele vapor, ele embaça o espelho. Quando ele embaça o espelho, que ficam as gotículas de água, aquelas gotículas de água é do processo de condensação. Outro exemplo é quando a gente pega um refrigerante ou um suco bem gelado, coloca no copo. E por fora do copo ficam gotinhas de água. Essas gotinhas de água é que estava no ar. Ao entrar em contato com o copo que estava extremamente gelado, ele volta para o processo de líquido, então é chamado condensação.
E aí a solidificação é a passagem do líquido para o sólido. É quando eu pego a água no estado líquido ou um suco, coloco no meu freezer e ela congela. Então aconteceu a solidificação. E nós temos a sublimação, que é a passagem do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. No livro de vocês traz o exemplo do gelo seco, né? Que nesse caso o gás carbônico ele está no estado sólido, que é o gelo seco, e ele passa para o gasoso. É quando a gente vê em festa que vê aquelas fumacinhas, tá? E nós também temos uma bolinha que é chamada de naftalina, que é colocada em guarda-roupas para evitar baratas e outros insetos. Ela é uma bolinha, ela se encontra no estado sólido e deixa ela lá, ela vai evaporando e o vapor dela espanta os insetos, tá ok? Aí é só mostrando para vocês a solidificação, que é a passagem do estado sólido para o... Desculpa, do estado líquido para o sólido com a diminuição de temperatura. Nós temos a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, que é quando o gelo lá começa a derreter. Temos a condensação, que é a passagem do estado de vapor para o estado líquido quando há diminuição de temperatura. E a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Por isso, né, para ocorrer esse processo, nós temos duas formas de mudança, que é a evaporação e a ebulição. Elas, né, vai acontecer pela aumento da temperatura e diminuição de pressão. A evaporação, como eu falei para vocês, ele é um processo lento que vai acontecer na temperatura ambiente. Já a ebulição, ela vai acontecer de forma mais brusca, de forma mais rápida. Aí, novamente, as mudanças. Eu sugiro que vocês pausem a minha aula agora. Desenho isso daí no caderno para mim, tá? Desenhar essa mudança, escrever as etapas para poder estar reforçando aquilo que a gente está aprendendo agora. E aí as atividades vocês vão fazer no livro, tem a página 20, 21 e 22. Nossa, professora, esse tanto de tarefa, gente, na página 20 você tem que ler o texto que tá para responder na 21. Na 21 tem o exercício número 2 e as alternativas da número 1, que está na página 20. E na 22 tem o exercício número 3. Então são 3 exercícios, só que as perguntas são grandes e tem textos, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Hello, galera do sexto ano. How are you guys doing? Então, galera, para nosso vídeo aula de hoje, eu preparei o conteúdo para vocês de personality traits ou de personality characteristics ou personality features, vários nomes para a mesma matéria. Lembra que na aula passada, no nosso slide, eu comecei a trabalhar com vocês sobre physical characteristics. Então nós trabalhamos sobre a altura da pessoa, se a pessoa tem sobrepeso, se a pessoa é magra, cor do olho, cor do cabelo, se a pessoa é careca, entre outras características. Até alguns objetos que a gente pode utilizar, por exemplo, óculos e aparelhos foram incluídos naquele slide, naquela aula. Então, para o nosso vídeo de hoje, eu trouxe para vocês as personality characteristics. Tem um motivo para a gente estar trabalhando isso, essas características, a gente vai ver mais para frente, porque é uma sequência de conteúdos. E é isso. Então, vídeo de hoje, personality characteristics. But before, pay attention. O que são? What is personality? O que é a personalidade? Personalidade são as características interiores da pessoa. Ou seja, não são físicas, a gente não consegue ver. Então é o que a pessoa é, ok? Não o que a pessoa tem em si. E isso você avalia, você consegue identificar conhecendo a pessoa, obviamente. Alright? Ou assistindo essa pessoa falar, ou convivendo com essa pessoa. So, I got for you some
positive and negative personality characteristics, okay? So here today we're gonna have the vocabulary and pay attention, okay? Because you guys gonna have a homework. Beleza, então, galera. Os personality characteristics que eu trouxe para vocês são: primeiro, hardworking. Hard é duro, difícil, e work é trabalho. Então, hard work é uma pessoa que trabalha duro, ou seja, trabalhador. Alright? And then we have adventurous. Adventurous é a pessoa que é aventureira. Alright? Loves adventure, loves to go to the amusement parks, loves to go to the countryside, to have adventure like windsurf, many radical sports. That's it. Next one, imaginative. Who is imaginative in 6th grade? So it's the person that is always traveling the mayonnaise. Okay, so it's imaginative. Next one is charming. Charming is a person who is adorable, who is gentle, charmoso, certo? Então é parecido com português. Next one is confident. Confident. Confident is that person that is like upfront, ou seja, a pessoa que está disposta a fazer tudo, que ela é confiante em si mesma, ok? It's ready, always ready, sempre preparada, sempre pronta. It's confident. Next one, observant. Observant is the person that is always quiet and observing everything all around. Então a pessoa sempre está mais calma, mais quieta, observando tudo, observa antes de fazer, é uma pessoa observant. Next, optimistic. Optimistic is the person that is positive, right? So, a person that optimism takes place. It's important, okay? Next, discreet. Discreet, the name is similar to Portuguese. Então seria uma pessoa discreta. Quiet, don't care about famous, okay? Just care about relaxing. Next, persistent. Optimistic é uma pessoa positiva e persistent também. Então persistent é quando você do not give up, não desiste, sempre está ali trying, sempre tentando. Next is reliable. Reliable is the same of trustworthy. It's when you can be the base and the help for so many people. People can tell you secrets and you're gonna keep them safe. Então é confiável, reliable. Next, the last one is brave. Brave, apesar de ser similar com o português a escrita, não tem significado de bravo em si, ok? De personalidade brava. Brave é uma pessoa que é strong, é uma pessoa forte, é uma pessoa que luta, ok? É uma pessoa brave. Very good. Então esses foram os positive personality traits that I brought to you. Now let's go ahead and move on to the negative ones. Assim como nós temos os positive personality traits, as pessoas também têm negative personality traits. A gente vai identificar alguns desses positive e negative. Que ali para frente, nos nossos próximos conteúdos, a gente vai trabalhar com os dois juntos. E uma coisa extra, que aí vocês vão estar identificando bem facinho aí. É bem similar com o português. The first negative is rude. Tem até música com esse nome. Rude, então, é uma pessoa que é gross. Ok? Então, rude é uma pessoa que é rude, é grossa. Alright? A gente chamaria de sem educação em português. Yes, it's rude. Next is lazy. Lazy, quem lembra aí do cartoon, do desenho Lazy Town? Lazy é preguiçoso, ok? Unfriendly. Unfriendly is a person that is not friendly. Ou seja, não é amigável. Unfriendly.
Self-centered. As palavras self em inglês sempre se relacionam a você mesmo, a você próprio. Então a gente não tem a palavra selfie, que é quando a gente tira foto de nós mesmos. A palavra self é eu mesmo, é auto. E centered é o centro. Então a pessoa self-centered é quando a pessoa se sente o centro de tudo. O centro do universo. Next one, sarcastic. Sarcastic, similar to Portuguese, sarcástico. And the last one, the last negative that I brought to you is bossy. Bossy vem da palavra boss, que significa chefe. Então, bossy é uma característica de mandão. Então, quando a pessoa é mandão, mandona, ok? A gente chama ela de bossy. Very good, guys. These are the positive and the negative personality traits. Então, nós vamos trabalhar somente com esses nesse momento, ok? Mais pra frente a gente trabalha outros, a gente vai aprendendo mais e mais. Mas esse é o primeiro objetivo. Agora, vocês vão ter uma homework relacionada, ok? Com os personality traits. E a homework de vocês vai ser o seguinte. Vocês vão escolher 3 famous personalities. Então, 3 personalidades famosas, famous people. Can be Brazilian, American, Canadian, whatever, European, you decide. And then you're gonna describe the personality traits, the personality characteristics from each of these famous people. Okay? In this case, for example, let's choose Ivete Sangalo. So you're gonna put Ivete Sangalo, her name, ok? Faz um desenho, make a drawing, ou cola uma figura. And then you're gonna give the characteristics. Pode ser, no mínimo, umas 4 características, vai. E aí vocês vão perguntar, mas como é que eu vou saber a característica? Às vezes, por notícias, ok? A gente consegue identificar algumas dessas characteristics. Fica mais fácil pra gente. Ou às vezes só de você bater o olho na pessoa. Pode inventar? Yes, there's no problem. You can invent the characteristics. O importante é fazer, o importante é não deixar em branco. Beleza? Então, 3 famous people, 3 pessoas famosas, 4 características no mínimo, ok? And minimum for each person, para cada pessoa. Então, pode dar mais características, não esqueçam de fazer o desenho ou de colar a imagem. Alright, guys? Study these words, study this vocabulary, because in the next class I'm gonna be making questions to you in the live class related to the physical and the personality characteristics that we have been studying these days. So guys, thanks ever so much for participating from the classes. Study hard. See you. Bye bye.